né? Por isso que lá no Apocalipse, ele diz, ficarão de fora, você lê tímido lá, mas o que ele está dizendo é, ficarão de fora os covardes. Aquela palavra tímido que está traduzido lá, fala de covardia, dos que não têm coragem de confessar o nome de Jesus. Obviamente que quando o João escreveu o Apocalipse, ele escreveu em um tempo de perseguição. Ele próprio estava exilado na ilha de Patmos. E ele diz que quem não tivesse a ousadia, a coragem de confessar a Cristo, ficaria de fora do reino. Porque é assim que ocorre mesmo. Quem não está com Cristo, está sem Cristo. Quem não é cristão, e aí não tem nada a ver com religião, nós não estamos falando de religião. Vocês já sabem que nós não temos religião, não queremos religião, não defendemos placa, não temos placa, não fizemos parte de uma instituição com CNPJ, onde tem um pastor presidente, não temos isso aqui. Então nós somos cristãos, somos seguidores de Cristo, amigos de Jesus Cristo. Essa é a grande realidade da nossa vida. E aquele que não é cristão é o quê? É anticristo. É isso que o João deixa lá na cartinha dele. Então o Pedro diz, olha, o que eu vou escrever agora não é para anticristo. O que eu vou escrever não é para alguém que não seja cristão. Eu estou escrevendo essa carta para aqueles que compartilham da mesma fé que nós, apóstolos. Ou seja, aqueles que têm a mesma confiança que nós temos em Jesus, que têm a coragem, a ousadia de confessar o nome de Jesus Cristo e que são fiéis, porque pistes, do grego, aí onde está traduzido fé, né? Então, vamos lá, confiança, coragem e fidelidade. Essa é a grande realidade da palavra fé que tem na nossa Bíblia. Ele diz assim, esta fé foi dada a nós por causa da justiça, dos feitos, da obediência, da conduta, das obras de Jesus Cristo, que é atualmente nosso Deus e Salvador. Olha só, o Cristo, homem, ressuscitado, glorificado, ganhou do Criador uma posição que vai acima de toda a criação, vai acima de todo principado e potestade. Ele está assentado no trono de Deus, é o governante atual e está sobre todas as coisas, porque Deus deu a ele um nome que é sobre todos os nomes, para que ao nome de Jesus Cristo todo joelho se dobre, tanto daqueles que estão na terra como aqueles que estão nos céus. Ou você pode fazer a seguinte leitura, tanto daqueles que estão ainda na matéria, quanto daqueles que já partiram para as condições imateriais, quer tenham partido com vida perdurável, quer tenham partido perdidos. Essa é a grande realidade. Todos estão sob o domínio de Cristo. É o que o Pedro está colocando para nós. Eu estou aqui expandindo a leitura dentro dos sinônimos que está registrado. Bom, versículo 2. O Pedro continua, diz que Deus lhe dê cada vez mais, ele está desejando a todos os irmãos, e eu desejo nessa noite para você também, que Deus dê a cada um de nós cada vez mais o quê? Graça. Não é bênção. Não é bênção. Até porque o Pedro vai escrever em um outro texto, e ele diz que Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Ora, se ele nos abençoou com todas as bênçãos, não tem mais bênção para ele dar. Você concorda?
se ele esgotou a possibilidade de abençoar, nós somos abençoados de verdade. Quem serve a Cristo é abençoado. Acabou. Eu gosto de um corinho, uma canção, ou parte de uma canção antiga que diz que tudo aquilo que eu toco, abençoado será. Entendeu? Por que tudo aquilo que eu toco, abençoado será? Porque eu sou uma pessoa abençoada. Você é uma pessoa abençoada. É que às vezes falta-nos o conhecimento da realidade daquilo que somos em Cristo. Então o Pedro, ele traz essa palavra, que Deus lhe dê cada vez mais graça e paz. Porque se tem uma coisa que caracteriza um cristão, é os favores que Deus traz a ele, graça, e a paz que Deus implanta no coração dele. Desde os dias da carne de Jesus, quando ele em carne anunciou o evangelho lá em Israel, ele já disse: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. E ele vai mais longe. Nós estamos aqui falando da palavra paz, ela é tão pobrinha no português. Na verdade, quando Jesus falou, ele disse: ó, shalom eu vos deixo, entende? Shalom eu vos dou. E shalom é muito mais. Shalom tem uma porção de sinônimos. Shalom é saúde, é sucesso. Shalom é alegria, é gozo, é plenitude de bem-estar. Você entendeu? É isso que Jesus está dizendo lá. Quando migra da tradução do aramaico, onde ele falou, para o grego, nós vamos empobrecendo. Depois vai para o latim, do latim vem para nós aqui em português, chega pobrinho. Paz. Aí você vai lá no dicionário e abre o dicionário e olha lá, paz, ausência de guerra. E tudo é tudo que nós temos. Entendeu? Mas, na verdade, o que Jesus dá aos cristãos é algo muito superior. Jesus dá plenitude de bem-estar, plenitude de saúde mental, plenitude de saúde psíquica, plenitude de saúde espiritual. Jesus, sabe o que ele está dizendo? Eu dou tranquilidade para a consciência de vocês. Ele diz, ó, aquele que morreu por nós para redimir nós, resgatar nós, arrancar nós dos nossos antigos pecados, dos nossos erros, das nossas faltas e das nossas dívidas para com o Criador, certo? Aquele que deu a vida para pagar, tomou o nosso lugar e disse: ó Pai, eu assumo o lugar deles, eu vou para a cruz que é para eles, eu vou lá, eu vou para o lugar deles, porque eu quero que eles sejam purificados na sua consciência e tenham tranquilidade, tenham shalom. Oh, coisa maravilhosa, que eles tenham sossego interior, que eles tenham... É isso que Jesus foi preparar para nós. Tudo que ele fez visava nos tranquilizar. A nossa consciência, que nos acusa de uma porção de problemas, não é? Antigamente éramos culpados por muitas coisas, alguns ainda são, porque lhes falta conhecimento. E alguns ainda são, eu falei aqui no domingo à noite e comentei na segunda, no discipulado, que nós temos que mudar o nosso linguajar, nós precisamos mudar a nossa forma de nos expressar a respeito de nós mesmos, que nós estamos induzidos pela religiosidade dos ritos, do pagamento de preço, né? Alguns de nós escapou do catolicismo e entrou no protestantismo e depois para o meio evangélico, e não deixamos de trazer a linguagem da culpa, do sacrifício, das indulgências, do pagamento de preço, e ao ponto de nós termos medo de dizer assim, ó, olha, eu estou tranquilo, eu não tenho andado errado. Por quê? Porque pesa sobre nós uma palavrinha, que é o errar, o alvo, que nós temos aí na Bíblia por pecado. Pecado, nós podemos dizer que é uma palavra antiga, certo? Arcaica para a revelação das Escrituras. Porque, na verdade, a palavra pecado, que verte do grego para nós, é errar o alvo.
Errar o alvo. Então, tem gente que chega e diz, olha, nós todos, aí ele não quer ir sozinho, ele bota todo mundo, né? Nós todos pecamos, nós todos erramos, nós todos isso, a gente não presta, a gente não, tu não presta. Entendeu? Eu presto. Não é assim, não. Mas aí, como o cara não quer ir sozinho, ele bota, né? Ele bota todo mundo no pacote. Espera aí, tem gente justa, tem gente correta, tem gente honesta, tem gente abençoada na terra, tem gente que é de Deus, tem gente que é de Jesus, tem muita gente que ama o Senhor e que vive a vida segundo a luz da palavra de Deus. Ponto final. E estes não precisam ter receio, não precisam ter medo de dizer, eu estou andando direito. Eu estou aguardando Jesus voltar e estou andando direitinho. É assim, não precisa ter medo, não. Ah, irmão, mas não é orgulho? Não, querido. A humildade não anula a realidade do que eu sou. Você entendeu? A nossa humildade não deve anular o que somos. Entendeu? Ó, o cara canta. Mano, hoje cantou. Aí ele diz, eu não sou cantor. Se cantor é cantor. Não é verdade? Eu estou aqui pregando, aí eu venho aqui, quero ser humilde, venho cheio de história, né? Ó, irmão, não sou pregador, mas vou dar um testemunho de Jesus. Ora, se eu estou pregando, eu sou pregador. Não é verdade? Então nós temos que cuidar com a falsa humildade. A humildade não é mentir. A humildade não é ter sentimento de inferioridade. A humildade é só me posicionar dentro da linha da justiça. Ó Jesus, Jesus, o maior exemplo de humildade. Quando ele vai falar de si mesmo, ele não tem medo de dizer que é humilde. Porque ele é justo. Entendeu? Ele disse, ó, aprendei de mim que sou manso. Ele sabia, eu sou manso. Eu não sou um cara brabo, eu não sou um cara briguento, não sou iracundo, eu sou um sujeito manso. Ele acabou. E humilde de coração. Não há exaltação em mim, não há soberba em mim. Eu sou o que eu sou. Então não tem falsa humildade. Vocês estão entendendo? Então pode e deve adquirir o conhecimento do que somos em Cristo. E uma vez em Cristo, do que somos em Deus. Nós devemos adquirir esse conhecimento. Então o irmão Pedro, ele coloca disso, nessa condição. Deus lhe dê cada vez mais favores, graça e shalom. À medida que vocês cresçam no conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Então observe uma coisa, o Pedro sabe que não tem como alguém adquirir shalom se não houver um desenvolvimento no conhecimento. Quem não conhecer profundamente a Deus, não vai ter shalom. Quem não conhecer intimamente a Jesus, não vai ter shalom. E aqui está o problema. É que muita gente vem apavorado, né, do mundão, vem carregado de problema, né? Até o próprio Jesus percebeu isso e fez o convite para esses mesmos. Ele disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Estão carregados. Uma porção de coisa. Peso na consciência. Entende? Medo, receio, fardos tremendos pesando sobre o indivíduo. Né? Ele disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Certo? Acaba aqui o versículo? Não. Ele continua. Tomai sobre vós o meu jugo. Tomai, porque Jesus não bota jugo. Se eu quiser andar com Jesus, tem que ser voluntário. Entendeu? Jesus não chega e diz, tu tens que me servir.
Tem aquela história que você aprendeu na igreja? Ó, se não vem pelo amor, vem pela dor. Como se Deus pegasse a dor e botasse para o sujeito vir, não é assim? Você já ouviu isso, não? É? Pode ficar tranquilo. Deus não vai te matar, não vai te esmagar, não vai te espremer, não vai te quebrar. Fica tranquilo. Deus te respeita. E Ele te respeita porque quando Ele nos criou com livre arbítrio, com livre juízo. Isso quer dizer, Ele nos dá o direito, está decretado por Ele que temos a escolha. Podemos escolher fazer o mal e podemos escolher fazer o bem. Quem vai escolher somos nós. E Ele nos respeita se quisermos fazer o mal. Você sabia disso? Se não fosse assim, não tinha nem cadeia. Estava tudo morto. Entendeu? Mas não, Deus, Ele deu escolha. Enquanto viver aqui, tem a escolha. O Caim teve a escolha de matar o Abel. Ele escolheu matar o Abel. Abel teve a escolha de servir ao Senhor e serviu ao Senhor. Você entende? E Deus não tratou um de um jeito e outro de outro jeito. Não. Você é livre. Ele deu essa liberdade, está decretado. É o mesmo decreto que faz a terra produzir as árvores, os frutos com semente que se reproduzem. Ele decretou, produza a terra árvores segundo a sua espécie, que produzam fruto com semente que retorne segundo a sua espécie. Produza a terra animais segundo as suas espécies. E produziu, porque é decreto de Deus. Ora, ao homem, ele deu o livre-arbítrio. Veja que temos total liberdade de escolha. Por isso mesmo, Jesus não põe o jugo dele sobre ninguém. Mas ele convida a vir a ele, diz para o indivíduo, aconselha o indivíduo. Você veio a mim, eu vou aliviar você. Depois de aliviado, toma sobre vós o meu jugo. Certo? E ele vai terminar dizendo assim, e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. O que é isso? Jesus deixa nós escolhermos. Queres andar comigo, meu filho? Queres andar comigo, minha filha? Queres vir comigo? Se tu andar comigo, se tu colocar o meu jugo, o jugo de Jesus é duplo. Você sabe o que é jugo, né? A canga que vai sobre os bois lá, ó. Entendeu? Jesus tem um jugo duplo. É ele e cabe mais um. Pode ser eu, pode ser você, pode ser quem quiser. Cabe ali com Jesus. Pessoal, então, se liga-me, se conecta-me. E uma vez ligado em mim, você vai andar comigo. Para onde eu for, você vai. O que eu fizer, você faz. Como eu agir, você age. Você vai aprender de mim. E você não vai ter trabalho para aprender de mim, porque eu sou manso, não sou brabo não. Pode vir que eu sou legal com vocês. Certo? E humilde. Eu tenho humildade. Tudo que eu tenho, eu reparto com vocês. Tudo que eu tenho, eu distribuo para vocês. É graça sobre graça. São favores sobre favores. Ele diz, então ele conclui dizendo, uma vez no jugo dele, aprendendo com ele, achareis descanso para as vossas almas. Você entendeu que o Pedro aprendeu com Jesus e agora ele está dizendo que a graça e Shalom só vem para nós mediante o conhecimento de Deus e de Jesus, mas o conhecimento, segundo ele, crescente. Como está profetizado lá nos profetas. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não é conhecer ontem. Eu conheci Jesus há 30 anos. E eu não sei mais nada dele, esqueci tudo. Não é assim? Não é desse jeito que acontece?
Ah, faz 20 anos que eu tive um encontro maravilhoso com Jesus. De lá para cá não vi mais Jesus. Começou a ir na igreja, começou a tocar, começou a cantar, começou a pregar, evangelizar, se envolveu com tudo que a igreja tem, mas Jesus mesmo, ele não sabe mais nada de Jesus. Jesus ficou esquecido. Alguns crentes fizeram como Maria, esqueceram Jesus no templo. Alguns nem levam ele mais para casa. Chega lá na casa do crente, é briga, é confusão, é um querendo morder o outro. Não se beijam mais. Jesus não está em casa. Porque ficou esquecido, está na igreja. Na igreja. Tem crente que até diz, vou lá na igreja adorar o Senhor. Porque em casa ele não adora mais, na rua ele não adora mais, no trabalho ele não adora mais. Ele só sabe adorar nessa horinha que vem aqui. Você está entendendo? Adoração é veneração, é dedicação. Adoração é isso. Então é o tempo todo. Quem adora de verdade é o tempo todo adorador. Oh, glória a Deus. Jesus já tinha ensinado a mulher samaritana. Ele disse, não é aqui no templo de Samaria que se adora, nem lá no templo. São dois montes, o Gerizim e o Monte Sião, em Jerusalém. E a samaritana perguntou, Senhor, onde é que se adora de verdade? É aqui no Gerizim, onde está o templo dos samaritanos, ou é lá no Monte Sião, onde está o templo dos judeus? Ele disse, mulher, não é aqui nem lá. Não se adora só no templo, não. Como é que faço então, senhor? Não, tem a hora e já chegou. Já está aqui a hora. Em que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito. Não é numa condição geográfica. Não é diante de um altar. Não é diante de um templo. Não é dentro de um templo. Mas adoram o Pai em espírito e em verdade. E ele disse mais coisa. Ele disse, e tem um detalhe. Deus, o Pai, procura. Isso me chama muita atenção. Deus precisa procurar? O onisciente precisa procurar. Isso não diz nada para ti? O onisciente procura porque são tão pouquinhos que de verdade adora a Deus. Deus procura os que assim o adorem. Olha que coisa tremenda. Bom, entendeu isso aqui? O irmão Pedro diz que para ter shalom e abundantes favores de Deus, é preciso crescer em conhecimento de Deus e de Jesus. Eu preciso conhecer mais e mais de Deus, mais e mais de Jesus. Eu preciso conhecer Jesus tão bem, que eu não precise mais usar a Bíblia. Irmão do céu, heresia. Não é não. A Bíblia é para as criancinhas espirituais. Você sabia disso? Quem atinge a maturidade no conhecimento de Deus, não precisa mais da Bíblia. Ele conhece tão bem Jesus, que ele, em todos os atos da vida, ele sabe o que Jesus faria. Ele sabe o que Jesus faria, como Abraão. Abraão não tinha Bíblia. Como Moisés, que escreveu a Bíblia. Os primeiros 5 livros. Ele não tinha Bíblia. E como é que ele entendia tudo de Deus? Porque ele conheceu a Deus. Como é que o Abraão servia ao Senhor e tornou-se um dos heróis da fé, e até conhecido como o pai da fé? Como é que esse homem atingiu tamanha confiança, tamanha grandeza de fidelidade? Como ele atingiu tamanha coragem de deixar tudo e caminhar por orientação do divino para uma terra que ele nem sabia onde ficava? Como é que ele fez isso? Porque ele começou a conhecer a Deus. Dia após dia foi conhecendo a Deus, e foi conhecendo a Deus, e ficou gravado em sua consciência quem é o Senhor, como é o Senhor, o que o Senhor gosta, o que o Senhor não gosta, o que o Senhor recebe com alegria e o que o Senhor repudia. Ele foi conhecendo a Deus. É isso que o Pedro quer que a gente aprenda. Ele disse, olha, aprendam.
para ter o sucesso que vocês tanto querem na fé, sucesso na fé, bem-estar interior, força espiritual e muito shalom em vocês, entendeu? Vocês precisam crescer no conhecimento de Deus e de Jesus. É o que o Pedro está dizendo. Aí ele vai para o versículo de número 3. E no versículo de número 3, ele começa a discorrer sobre as realidades do crescimento espiritual. E ele diz assim: porque o poder divino, pessoa de Deus, nos deu tudo que precisamos. Escuta isso. Eu preciso que você entenda o que eu estou falando, para que você mude também as suas orações. Porque se entender o que eu estou falando, as nossas orações vão mudar. Nós vamos passar a orar diferente. Então observe bem o que o irmão Pedro está colocando. Ele diz: o seu poder divino nos deu tudo o que precisamos para viver uma vida divina. Para aí. Como é que é, irmão Pedro? A graça que o Senhor nos deu, com shalom, através do poder do Criador, nos deu tudo para nós ter uma vida como a do próprio Criador? É isso que o Pedro está dizendo. O grande projeto do Pai, manifestado no seu Filho Jesus Cristo, é que Jesus Cristo veio ser o protótipo de uma nova raça, de uma nova geração, de uma nova nação, de uma nova etnia. Jesus Cristo veio ser o exemplo de como deve ser vivida a vida, mas a vida que Deus tem para nós, não a vida do egocentrismo, do capitalismo, do materialismo. Jesus veio mostrar que a vida capitalista, a vida materialista, a vida egocentrista estragou a terra. A terra era o paraíso. Tem gente que pensa que era outra coisa o paraíso. O paraíso era a terra na forma como Deus originalmente a criou. E ele colocou o homem neste paraíso chamado terra. Quando o homem alimenta-se da ciência do mal, quando ele sai da sua inocência espiritual, porque Deus criou ele perfeito, criou o homem perfeito. O homem evolui não para o bem, mas evolui para o mal. Eu costumo dizer, o bem o homem já conhecia. Ele chega aqui nessa terra, recebe tudo de graça. Recebe a terra produzindo, recebe a terra com tudo que é bom. Não tinha violência, não tinha maldade, não tinha nada de ruim aqui. E aí, de repente, o homem começa a inventar coisas. Salomão escreve sobre isso no livro de Eclesiastes, e ele diz que Deus fez o homem reto, mas os homens buscaram muitas invenções. O homem começou a inventar, e ele deixa de alimentar-se da árvore da vida, que é a sabedoria do divino, a palavra de Deus. Isso está escrito. E ele diz que a palavra de Deus é a árvore da vida. O mandamento de Deus é a árvore de vida, diz Salomão no Provérbios. E o homem deixa de se alimentar dos mandamentos de Deus, da palavra de Deus. E o que faz? Começa a alimentar-se da sua própria ciência. Começa a inventar coisas. Começa a buscar dentro do seu próprio ego, começa a buscar caminhos que não são os que Deus deu. Não são os que Deus orientou. E como consequência, a terra é o que é hoje, cheia de violência, de maldade. Isso sem contar que por 2 vezes o Senhor teve que destruir povos. Já lá, 2 vezes de registro. O dilúvio e Sodoma e Gomorra.
Mas muitas outras vezes, quando vamos buscar em setores periféricos da revelação bíblica, entende? Várias nações o Senhor aniquilou, tirou da terra, desarraigou, acabou com elas. Várias nações, várias. Deus usou a própria nação de Israel para destruir vários povos, porque eram povos malvados, bárbaros, entendeu? Terríveis, que se aumentasse, proliferasse na terra, não seria insustentável a vida na terra. Olha a violência dos sodomitas, a soberba, o orgulho dos sodomitas, não respeitavam mais ninguém, estupravam, banalizavam a vida humana, entendeu? E o Senhor disse, eu tenho que destruir essa gente, porque se eu deixar, eles vão ficar igual à condição antediluviana. Por que Deus destruiu todos no dilúvio? Porque a terra se encheu de violência, está lá escrito. Os homens só queriam comer, beber, folgar, entendeu? Tornaram-se tão egocentristas que não temiam mais a Deus, não temiam a mais ninguém, e começou seleção de raças. Houve uma seleção de raças, o espírito que dominou Hitler estava lá antes do dilúvio, entende? Selecionando raça. Você sabia disso? E Deus disse, tem que parar isso aí, eu sou obrigado a parar isso aqui, vou reiniciar a humanidade. E aí ele acaba com tudo e reinicia com Noé, e traz, depois as suas leis, caem em Abraão, porque de novo foram se corrompendo tudo. E assim e hoje está se corrompendo tudo novamente. Então o irmão Pedro disse assim, para vocês que já receberam tantos favores de Deus, entendeu? E a quem Deus quer dar shalom, porque se o mundo está perturbado para o seu povo, para a sua eclésia, para a sua assembleia, Deus quer dar shalom, saúde, sucesso, bem-estar, saúde em todos os sentidos, do espírito ao corpo. Deus quer ver vocês bem. É isso que o Pedro está dizendo. Mas para que isso aconteça, vocês precisam conhecer a Deus. Conheçam a Deus. E para conhecer o próprio Deus, Deus muniu vocês de uma energia extra. Vós tendes o Espírito de Deus em vós. Vocês receberam o Espírito. Ele tem dado o poder, a energia, a força que vocês precisam para viver o que ele queria que Adão vivesse. Para viver a vida divina, a vida proposta por ele mesmo. Então ele disse, recebemos tudo isso, esse poder, essa graça, essa condição, essa proposta, recebemos, sabe quando? Quando nós o conhecemos. Jesus já falou disso no Evangelho de João. Ele disse, a vida eterna é esta. Que conheçam, capítulo 17, que conheçam a ti só. Conheçam, tenham conhecimento, que nós. Entendeu? Conheçam a ti só, como o único Deus verdadeiro. E a Jesus, aí vem, reconheçam em Jesus, entendeu? Que tu o enviastes. Ou seja, que esse povo possa entender que eu e tu, Pai, somos um. E tudo que eu realizo e falo aqui não é outra coisa senão a manifestação da tua própria vontade para cada um deles, a fim de que eles, adquirindo o Espírito Santo através do conhecimento contigo, possam viver a vida que eu vivo. Essa é a grande proposta de Jesus. O grande projeto de Deus não é a gente ser membro de igreja. Você sabia disso? O grande projeto de Deus não tem nada a ver com ser membro. Eu sou membro da Batista, membro da Assembleia, membro da Adventista, membro não sei do que. Deus nunca quis isso. O que Deus quer mesmo é que cada um de nós seja como Cristo. Deus espera encher a terra com muitos filhos parecidos com Jesus. Entende? Para viver a vida divina. Olha só.
aquele que nos chamou para si por meio de sua maravilhosa glória e excelência, e por causa da sua glória e excelência, ele nos deu grandes e preciosas promessas. O Senhor não nos chamou de qualquer forma. Ele apresentou a glória da vida do Cristo, as ações do Cristo, as obras do Cristo, o poder que pairou sobre Cristo, desde o seu nascimento até a sua ascensão. Deus manifestou nessa glória, nessa doxia, né? Nessa essência da divindade que sobre o homem chamado Jesus pairou. Ele revelou o que ele quer fazer conosco. Deus quer que a gente seja como Jesus. Você entende isso? É isso aí. Essas são promessas que permitem compartilhar da sua natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada aqui, pelos desejos humanos. Você lê aí concupiscências, desejos. Então, a corrupção generalizada dos seres humanos se dá pelo fato de os seres humanos dar atenção aos seus desejos e anular a vontade de Deus para si. Não foi à toa que Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. E que na oração do Pai Nosso ele ensina que a gente conclui a oração dizendo: venha o teu reino. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, não a minha. Jesus com isso está dizendo, deixe o egocentrismo, pare de ser você mesmo. Lembram da palavra de Jesus no início do ministério? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo anule o seu ego, para que Deus te divinize e apareça o seu eu. Deus quer que sejamos o que Ele criou, e não a somatória dos nossos próprios desejos mundanos, carnais. Você entende? A anulação do ego é o negar de si mesmo, para que em nós opere o eu sou, o grande eu sou, fazendo de nós um pequeno eu sou. E aí surge a vida divina. Que a vida divina é eu ser o que Deus quer que eu seja. É você ser o que Deus quer que você seja. Aí está a divindade do Cristo em nós. Aqui está a história de Jesus. Jesus foi um ser humano que viveu não para fazer a sua vontade, mas para fazer a vontade do Pai. Nessa condição, ele nunca foi egocentrista. E esse ser que nunca foi egocentrista é o ser que nós admiramos. É o primeiro de muitos irmãos e que nós olhamos e dizemos, mas Jesus era maravilhoso. Jesus era muito bom. É impossível falar o nome de Jesus e apresentar uma coisa ruim. Não dá. Jesus era maravilhoso até quando enxotava gente do templo com chicote. Ele era maravilhoso. Já falei isso aqui outro dia. Ele foi lá e ele não bateu em ninguém, não. Ele fez um azorrai e impôs usou de autoridade e se impôs dentro de um templo que estava ali, que a adoração a Deus não valia de nada, e o que valia mesmo era trocar dinheiro, câmbio, entendeu? Vender boi para o sacrifício. Hoje é CD, é filme, é não sei o que, é Bíblia, é livretinho, tudo em nome de Deus. Água ungida, fitinha ungida, pó da Serra do Mato Grosso, que eles dizem que vem de Israel, entende? Azeite dos mais baratos, que eles dizem que veio lá. Tem igreja aí que se a gente fosse pegar mesmo e ver, não, vamos ver se isso aqui, entendeu? Vamos juntar todo o azeite que já venderam. Não tem azeite suficiente em Israel. De tanto que já venderam em nome de Israel, azeite que nunca veio de lá. Tudo em nome de Deus. Líderes mentirosos, gente mentirosa, entende? Enganando um povo que na sua maioria é egocentrista, está em busca de prosperidade no sentido financeiro, está em busca de materialismo, é da besta. Entendeu? É um povo meia, assinalado pelo egocentrismo e assinalado pela matéria.
em busca de matéria. Você vai ouvir as orações dele, você não é edificado, dá uma coisa ruim. As orações da maioria é um chororó só e fica ali, Senhor, abre porta de emprego. Vai procurar, ô malandro, entendeu? Ai, Jesus, não, um carro novo, economiza. Isso aqui o Salomão ensina tudo como adquirir, entendeu? Jesus Cristo, eu queria morar em outro lugar. Te muda, caramba. Não fica aí, entende? Ai, Modus, mas tu não crê que... Não, querido, não é assim. Não, eu vi Jesus conviver com 12 homens que deixaram tudo para seguir ele. Ele não deu uma redezinha para ninguém. Nenhuma redezinha, né? Não deu. Eu não sei onde é que os pastores atuais foram buscar essa ideia que Jesus anda dando barquinho, carro, casa. Teve um que disse, mestre, eu vou te seguir. Ele olhou e disse assim, olha, meu filho, antes de tudo, vamos ver se tu está decidindo mesmo. As raposas têm cova. As aves do céu têm ninho. Mas o filho do homem, esse filho da humanidade, que tu diz que quer seguir, não tem aonde reclinar a cabeça. O que tu quer comigo? Você entendeu? A mensagem de hoje, não, vem para Jesus, ele vai te dar isso, vai te dar aquilo. Ei, Jesus, vai aumentar o teu salário. Não, querido, isso aí não é verdade. Não é verdade. O chamado de Jesus é para viver uma vida divina, com todas as circunstâncias da vida embaixo do sol, já divulgada por Salomão, o sábio, que embaixo do sol, o que sucede ao justo, sucede ao injusto. O que sucede ao que serve a Deus, sucede também ao que não serve a Deus. Ora, os que não servem a Deus têm sorte, às vezes, de conseguir um veio fácil de prosperar no sentido físico, material. E os que servem a Deus, às vezes, não conseguem. Jesus mesmo contou a história do rico e do Lázaro. E ele mostrou um rico perdido, prosperando, entendeu? E um salvo, mendigando ali na porta do rico. Num contraste total da ideologia judaica. Que os judeus achavam também que os judeus tinham a teologia da prosperidade e que Deus abençoa o judeu, Deus faz o judeu prosperar. E até hoje as igrejas judaico-cristãs apregou que o judeu é especial para Deus. Mas não é isso que a Bíblia revela. Não é isso que Jesus ensinou. Pelo contrário, Jesus lamentou sobre os judeus. Quantas vezes eu quis te ajudar e como uma galinha que cuida dos pintinhos, eu quis cuidar de ti. Mas tu não quisesse a minha mensagem, não quisesse o meu conselho, não quisesse nem a minha pessoa. Então, eu lamento, Jerusalém, porque virão dias que tu vais ser queimada a fogo. E esse teu culto vai acabar e tu vais ser espalhada pela terra inteira. Tu vais te acabar, Jerusalém. Até que tu clames e des glória ao que vem em nome do Senhor, até que tu aprenda que os teus ensinos estão errados, que a tua vida está desviada da aliança com Deus. É isso aí, irmão. Você entende? Então o irmão Pedro está nos orientando para que a gente tenha noção de como adquirir a verdadeira paz. A plenitude de Shalom. Como ser uma pessoa não buscador de bênção, mendigo de bênção. Como é que eu vou orar e eu não vou dizer, Senhor, me abençoa, abençoa meu filho, abençoa, abençoa e abençoa e abençoa. E como é que eu mudo a minha oração? O Pedro está falando disso. Primeiro, tendo consciência que eu não preciso de bênção. Eu preciso ser eu a bênção. A palavra de Deus a Abraão, anda na minha presença, ser perfeito. Ser tu uma bênção. Tu seja a bênção. Seja uma pessoa abençoada para poder abençoar outros. É isso. Você viu Jesus pedindo bênção para Deus em alguma oração? Já leram todas as orações do Novo Testamento? Vocês viram algum apóstolo orando pedindo bênção?
Eles eram tão abençoados, que eles abençoavam até Deus. Vocês sabiam disso? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito é abençoado. Abençoado Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênção nas regiões celestes em Cristo Jesus. Eles abençoavam. Nós somos tão cheios de bênçãos que nós podemos abençoar. Nós somos tão cheios de consolação que nós podemos consolar. Nós somos tão cheios de coragem que nós podemos encorajar. Nós somos tão fiéis a Deus que podemos interceder pelos pecadores na presença do Senhor. Isso é a mensagem do Novo Testamento. Olha que coisa tremenda é isso. Tá. O Pedro continua, em vista de tudo isso que falamos até agora. Eu só estou ali na introdução do Pedro. Até amanhã eu acabo. Entendeu? Então, olha lá. Tudo isso que falamos até agora, o Pedro vai colocar assim, em vista de tudo isso, entendendo esse processo, compreendendo esse negócio. Então agora vem a sua parte como cristão. Até agora o Pedro está falando do que Deus fez por nós. Deu uma introdução no que nós devemos fazer em relação a Deus, que é cada dia conhecê-lo mais. Certo? Ele disse, agora, nessa busca de conhecimento, você, sabendo tudo que Deus fez por você, versículo 5, faça todo o esforço para responder às promessas de Deus. Ou seja, Deus te prometeu coisas grandes, vida perdurável. Deus te promete um reino maravilhoso, extraordinário, de delícias mil. Ora, agora você sabendo de tudo que Deus já fez, o perdão que Ele te deu, a purificação da consciência e a proposta de uma vida perdurável, entende? Uma proposta que vai fazer com que até a própria matéria seja renovada e que cada um vai passar pela transformação da ressurreição e atingir a estrutura da nova matéria 777 do Cristo. 777, eu estou usando aqui o X da Bíblia. O X da Bíblia é 7. E eu estou usando 777 para botar a amplitude da vida que Deus tem para nós e aquilo que está proposto para nós dentro da vida imaterial, mas é imaterial no sentido 666, 6 elétrons, 6 prótons, 6 nêutrons, no sentido de carbono. Vai acabar esse carbono aqui, mas esse carbono Deus prometeu transformar numa outra matéria, uma matéria que é como o corpo de Jesus ressuscitado, uma nova matéria, e inclusive não é só a matéria do corpo que ele vai transformar, mas está escrito no final de Apocalipse que ele vai fazer novos céus e nova terra, é uma nova matéria, é uma matéria 777, uma matéria que vai perdurar para todo sempre. Olha só que coisa extraordinária. Eles, sabendo de todas estas promessas, se esforcem para responder a Deus, complemente, ou seja, como resultado de tudo que Deus fez por ti, faça você agora para com Deus um complemento da sua fé. Como é que eu faço isso, irmão Pedro? Primeiro, complemente a sua fé com uma provisão generosa de excelência moral. Você lê virtude. A sua fé, a sua confiança em Deus, a sua fidelidade a Deus, diz o Pedro, a sua coragem de servir a Deus deve ser complementada com excelência moral. Seja uma pessoa de moral elevada, excelente. Seja uma pessoa do bem, que todos olhem para vocês e vejam, essa pessoa é de Deus. Essa mulher é uma mulher de Deus. Esse moço é um moço de Deus. Esse moço serve a Deus. É de uma excelência moral, virtude.
E a excelência moral, vocês aumentem ela, agreguem a ela mais conhecimento. Cheguem à excelência moral pelo conhecimento de Deus. Conheçam Jesus tão bem que vocês o imitem. E ao imitá-lo, agreguem a excelência moral em vocês. E à medida que vocês forem ficando excelentes moralmente, moral aqui, tendo atitudes generosas, atitudes amorosas, comportamentos maravilhosos, entende? Aonde as pessoas só olhem e elogiem vocês, entendeu? Que ninguém olhando, ih, lá vem o crente. Entendeu? Não sejam chatos, entendeu? Nem xaropão, entende? Não seja. Ah, mas eu tenho que falar de Jesus, tem jeito. Seja inteligente. Seja uma pessoa agradável. Você nunca vai apresentar um amigo se você não for amigo. Você entendeu? Você só vai apresentar um amigo para mim se você for meu amigo. Se não há acessibilidade entre nós dois, há uma retração no nosso... Eu não quero te ver, tu não quer me ver, como é que tu vai apresentar amigo para mim? Tem gente que não é amigo das pessoas e quer apresentar Jesus. Esse teu Jesus aí deve ser parecido contigo, não quer nem ver. Entendeu? O cara é chato. Até mude a sua saudação. Ah, paz do Senhor, você pode usar saúde. Entendeu? Bom dia. Ah, não, se não der a paz do Senhor. Paz do Senhor é linguagem evangelique, meu irmão. Entendeu? E às vezes é perturbador, porque os que mais dão a paz do Senhor estão no piloto automático e nem tem paz. Não estão dando em nada. Eles só estão... É uma buzina, entendeu? É um sino que tine. É um metal que alguém bate. Não vale nada. Entende? Não, mas aí você não dá a paz do Senhor, você diz boa noite. Quer ver se você é boas trevas, né, Ademar? Boas trevas. Ih, macumbeiro aí, ó. Entendeu? Não leu Gênesis, que o Senhor chamou as trevas de noite. Dar boa noite, dar boas trevas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Não muda nada. Entendeu? Bom dia, boa luz. Ah, mas isso aí tu estás vendo, está lá no Gênesis, lê o capítulo 1. Foi Deus quem falou isso, não sou eu. Entendeu? Mas a gente se acostuma com uma coisa, quando muda um pouquinho a linguagem, só muda ali, aí esquece lá do passado, vem aqui para o presente, muda a linguagem um pouquinho, não deu a paz do Senhor. Foi para o Jair que um dia um irmão disse, né? O Jair deu bom dia, a paz do Senhor. Eu disse, sim, tem bom dia sem paz? Entendeu? É porque fizeram tudo um mecanismo rígido. Entendeu? Jesus não estava fazendo esse mecanismo rígido. Quando os apóstolos saudavam as pessoas, eles estavam dando saúde para as pessoas. Eles estavam querendo e desejando, eu desejo o teu sucesso. Você pode chegar num lugar, puxa, eu desejo o sucesso de vocês. Meu amor por vocês me constrange a desejar que vocês sejam bem-sucedidos. Isso é shalom. Você está entendendo? Nós precisamos crescer, conhecer. Então é isto que o Pedro está dizendo. Acrescente a sua excelência moral o conhecimento. Não seja ignorante. Servir a Deus. Eu sou simplesinho, porque o Salomão escreve lá com a sabedoria que Deus lhe deu, só simples. Até quando amareis a simplicidade? Porque esse simplesinho vira simplório. E simplório vai ser sinônimo de ignorante. Falta de entendimento. Entendeu? Aí o sujeito acha que está evangelizando. Chega lá num lugar lá que está todo mundo conversando de negócio, ele se atravessa. Entende? A paz do Senhor para vocês. Olha, Deus, Jesus está voltando, hein? Se vocês não aceitarem Jesus, vamos para o inferno. Aí o cara olha lá, vai tu, seu miserável.
Foi isso que o Senhor mandou fazer? Ele decide, indo, mande as pessoas para o inferno. Indo, se sejam bem chatos, porque daí vocês me representam no planeta. Foi assim que ele mandou? Não. Indo, anunciai as boas novas. Opa! Boas novas. Indo, levai boas notícias. É isso que ele está dizendo. Indo, anunciai o evangelho. É isto. Você entende? Excelência moral somada com conhecimento. E aí, adquirir o conhecimento. O crente fica bobo. É uma tendência, né? Eu dei uma aula aqui sobre alguns assuntos, desmistificando algumas coisas. E a primeira coisa que eu falei, eu disse, vocês não saiam falando desse assunto com as pessoas, porque vocês não vão dominar o assunto hoje. Então não saiam falando desse assunto com as pessoas, porque vocês não, entendeu? Mas uma pitadinha de conhecimento eu passei, só uma coisinha, reparti ali uma fatiazinha de conhecimento. Teve gente que comeu aquela fatiazinha de conhecimento e já se ensoberbeceu. Foi para casa, empolou o peito, parece que sabia tudo do assunto. Entende? Arrumou um monte de intriga com gente por aí, uma porção de confusão. Resultado, tive que parar de evoluir eles naquela área. Por quê? Porque só arrumaram confusão. Porque não dominavam o assunto. Como é que vão discutir um assunto que não dominam? O fato de escutar hoje uma coisa não quer dizer que domina aquilo. Primeiro vai ter que fazer os exercícios do conhecimento para então dominar a questão. Aí depois vai. Mas aí, olha como é perfeita a educação que o professor, mestre Pedro, enviado de Jesus para as igrejas de sua época. Olha como é perfeito. Ele diz assim, e ao conhecimento vocês somem autocontrole, domínio próprio. Querem a forma arcaica do fruto do Espírito? Temperança. Adquiriram conhecimento? Sejam temperados. Adquiriram conhecimento? Então tenham autocontrole, dominem a vocês mesmos. O conhecimento não é para inchar vocês. O conhecimento não é para deixar vocês soberbo. Não é para deixar vocês bobão, querendo agora se mostrar para todo mundo que agora domina. Não, o conhecimento é para firmar vocês em Deus. É para fazer com que vocês continuem na excelência moral, mas agora com um proceder de quem entende o que está fazendo. De quem sabe o que fala. De quem domina os assuntos que está sendo exposto. E ao conhecimento, ao autocontrole. E ao autocontrole. Puxa vida, eu adquiri excelência moral pelo conhecimento que tive de Deus. Agora eu estou conhecendo mais a Deus, porque na excelência moral eu passei a gostar mais de Deus. Agora com a excelência moral eu adquiro mais conhecimento. Com o conhecimento eu adquiro autocontrole. E ao autocontrole, diz o Pedro, some mais um ingrediente. Perseverança. Porque tem gente que começa a exercitar-se no autocontrole e daqui a pouco se perde. Começa bem, termina mal. Não tem assim? Tem irmão que começou, meu Deus, a gente olha assim, esse aí promete. Só prometeu mesmo. Acabou em nada. Não deu nada. Não teve perseverança. Aqui eu coloquei perseverança paciente. Certo? E com a perseverança paciente, acrescente a piedade como devoção a Deus. Piedade, ela tem duas vertentes. Piedade é a sua dedicação em servir a Deus, assim como é a sua compaixão para com o próximo. A palavra piedade traz esses dois níveis de vertente. Eu sou um varão piedoso quando eu sirvo a Deus. Entendeu?
E eu sou um varão piedoso quando eu me compadeço das necessidades do próximo. E ajudo, e faço alguma coisa. E aí ele continua e diz, versículo 7, e a piedade você deve somar com amor fraterno. Amor entre os irmãos. Ora, se nestas coisas não houver essa evolução ao ponto de eu chegar, porque é o patamar máximo da vida cristã, eu consegui amar os meus irmãos. Jesus diz que 2 mandamentos resolvem o cumprimento de toda a lei. Amarás o Senhor sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, ele disse, ao amor fraterno, some a caridade para com todos. É interessante, porque caridade aqui é ágape. E aí ele disse que esse teu amor que tu tens pelos irmãos evolua a tal ponto de você amar como Deus ama. Porque primeiro você aprende, é um processo, primeiro você aprende a amar os irmãos da sua comunidade, os que estão convivendo com você. Mas a evolução do amor fraterno é a caridade, é o amor em ação para com todos os seres humanos. Olha que coisa linda que o Pedro colocou. E ele vai concluir. Quanto mais crescermos assim, escuta essa, quanto mais crescermos assim, nessa somatória de virtudes, mais produtivos e úteis seremos no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, eu passo a produzir frutos para o reino de Deus. Quanto mais eu cresço fazendo essa somatória, mais eu vou ser útil para o reino. Por que tem irmão que está há 30 anos na igreja e não produz nada para o reino? Por que ele fica infrutífero, improdutivo? Porque ele não tem essa somatória de ingredientes ou não dá esses passos em direção. Primeiro, falta conhecimento. Tem crente de 50 anos na igreja que não tem conhecimento nenhum. Segundo, falta equilíbrio. O que tem de gente destemperada na igreja, desequilibrada, entendeu? Por qualquer coisa faz um auê. Chamou ele de feio, ele acha que tu é mentiroso. Entendeu? O cara é feio, tu chama de feio, ele diz, mentiu a meu respeito aí, me chamou de feio. Entende? E já não presta mais, muda de congregação. Por que isso? Falta ali o equilíbrio, falta o domínio próprio, e assim sucessivamente. Aí vai chegar. Se falta o conhecimento, dificilmente vai ter excelência moral. Ora, se não tem excelência moral, não precisa nem falar de autocontrole. Quem não tem excelência moral não tem autocontrole. Entendeu? Ora, se não tem autocontrole, vou falar de perseverança? Não tem. E assim sucessivamente. Os degraus aqui são um após o outro. É um estágio para mais outro estágio, para mais outro estágio, para eu chegar ao ponto de ser produtivo para o reino de Deus. Aí eu me torno produtivo, na somatória de todos. E aí o Pedro diz assim, mas aqueles que não conseguem se desenvolver dessa maneira, não, eu não consigo, irmão. Já tentei, mas eu não consigo me desenvolver assim. Ele disse, sabe o que acontece contigo? Em ti que falta estas coisas? Primeiro, você é míope. E depois o Pedro parece que dá uma pensadinha assim, não, míope não. Cego. Aquele em quem falta estas coisas é míope ou cego, esquecendo-se que foram purificados de seus pecados antigos. Ou seja, se não há em mim estas coisas, eu esqueço do que eu sou em Deus. Por que eu sirvo a Deus? Para que eu sirvo a Deus?